Capítulo 4 sobre a fase subjetiva no período antigo. Bem, nós vimos no vídeo anterior que a fase subjetiva na criança caracteriza-se por um abandonar momentâneo do mundo lá fora, que era a fase projetiva, para se concentrar no seu interior, ou seja, as suas experiências, sensações, pensamentos, etc. E Baldwin diz que há uma fase análoga social e que esta resultou de uma frustração com uma montanha de especulação acumulada e aparentemente inútil. E o pensador que se encontra nesse meio social apercebe-se que não se pode simplesmente assumir a perspicuidade do mundo e que é preciso olhar para dentro e perceber como a consciência lida ou interage com as ideias com que interpreta o mundo. E esses pensadores eram os sofistas. Como se disse, infelizmente eles não acrescentam nada de novo, mas as suas críticas levaram Sócrates a arranjar soluções para os problemas que levaram à subjetividade. E Sócrates achava que o desfecho relativista não estava lá muito correto. Porquê? Por causa da sua abordagem individualista ao subjetivismo. Para ele, o critério de verdade encontra-se na aceitação comum ou coletiva. A verdade ou conhecimento são sociais. É no homem no sentido de humanidade, e não homem individual, que reside o verdadeiro ponto de vista subjetivo. E se pensarmos aqui um bocadinho, Sócrates até parece tocar em alguma verdade. Pensem bem. Quanto do conhecimento é que acham que têm que foi de facto produzido por vocês? Como é que vocês sabem quais são as capitais dos países? Como é que vocês sabem que o Everest tem cerca de 9 km de altura? Como é que vocês sabem que é a atração gravitacional da Lua que causa as marés? Como é que vocês sabem atar um atacador? Estas coisas todas são resultado de um coletivo social. Uns produzem o conhecimento e os outros se espalham. Isto, pois, tem limitações. Óbvio, não é só porque os outros dizem que é verdade, não é? Mas, como disse, há aqui um grão de verdade. Aliás, isto tem mesmo que ser óbvio, porque não pode ser toda a verdade, levando em conta que foi o próprio Sócrates que morreu à pala de más percepções da Eclésia. Aquele pessoal que votou para ele se suicidar, entre aspas. Uma outra solução para o problema do subjetivismo, uma solução para o objetivismo que cai em relativismo, é ligar a verdade com a virtude e o conhecimento com o dever. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este conhecimento socialmente trabalhado é para ser levado para a prática, não é só contemplação de ideias interessantes em abstrato. Nas palavras de Baldwin, leva o ponto de vista subjetivo para o domínio da prática. E isto faz o quê? Ajuda a manter a especulação ancorada na realidade e isto previne que se chegue àquele ponto de salada de fruta teórica, aparentemente inútil, que levou os sofistas a tornarem-se uns satíricos, relativistas. E foi precisamente ao domínio prático, ou ético, que Sócrates deu ênfase. Nesta reorientação, o dualismo cuja história estamos a rastrear, na história das teorias do eu, entra numa fase nova e importante. Torna-se o dualismo entre o subjetivo e o externo, entre a mente, como o princípio subjetivo e a base das ideias, e o mundo das coisas e dos interesses práticos e valores. Isto, no entanto, ainda não é dualismo entre sujeito e objeto em si mesmos, nos quais ambos os termos são configurados conscientemente na própria experiência ou dentro do eu. Isto só é alcançado mais tarde, quando o pensamento se torna plenamente refletivo. Agora, ao passo que Sócrates estava mais interessado no papel da mediação das ideias para produzir ação, Platão interessou-se mais pela relação entre ideias e a verdade. E é aqui que aparece a sua famosa teoria das ideias, ou das formas. Para ele, as ideias não são apenas realidades subjetivas. São realidades aí fora, independente das mentes. Para ele, todas as coisas que populam o mundo são apenas sombras de um protótipo. Por exemplo, se nós formos ao jardim zoológico e vemos lá várias zebras e vários antílopes, etc., para Platão, estas várias zebras e antílopes são apenas sombras de um protótipo perfeito de zebra e antílope. E onde é que andam esses protótipos originais de que todas as coisas particulares participam? Platão especula que há por aí um terceiro reino de coisas, que é o reino das ideias,
e nós acedemos a esse reino pelo nosso intelecto. E há ideias melhores que outras, ou superiores. E a mais superior de todas, a mais elevada, é a ideia do bem. Baldwin nota também outro desvio de Sócrates por Platão. Como vimos há bocado, Sócrates via as ideias como coisas meramente subjetivas e instrumentais para fins práticos. Mas para Platão, elas passaram a ser um fim em si mesmo e são uma realidade realíssima. Aliás, são mais reais que as mãos que vemos com os nossos próprios olhos. Portanto, para Platão já não há aqui propriamente uma mediação das ideias. As ideias são o resultado final. Estão a ver aqui a analogia com a fase ejetiva? A criança começa a ver a sua mente nos outros. O filósofo começa a ver as suas ideias no mundo. Há quem chama isto de reificação ou hipostatização. Bom, e o que é que o Platão tinha a dizer sobre a alma? Para ele, a alma tinha a função de mediadora entre o corpo e as ideias. A alma é o princípio racional, que tem as faculdades requisitas à compreensão das ideias, e estas almas tanto são imortais como mortais. Elas são imortais na medida em que são racionais e originárias de Deus, e são mortais na medida em que são sensitivas e pertencentes ao corpo. Portanto, para o Platão é preciso pôr-se a pau com o estímulo intelectual, porque se um gajo morre bruto, a alma morre com o corpo. Mas se um gajo for inteligente e sobreviver, ela ascende ao reino das ideias e toma contacto com essas ideias e depois volta ao mundo das coisas sensíveis para ocupar um corpo e depois obtém conhecimento da realidade à medida que se vai lembrando das ideias que conheceu enquanto estava no reino das ideias. Ou seja, nós supostamente nascemos e as coisas que nos vão passando pela frente vão-nos lembrando as ideias. Não se esqueçam daquela cena das zebras e dos antílopes que falámos há pouco. Contudo, se repararem, e é por isto que o Baldwin diz que ainda não há aqui um dualismo de sujeito-objeto, Platão ainda não reconheceu o eu como algo distinto, como a base da personalidade, e ainda fala do eu como uma coisa vista de fora. É uma alma com estas e aquelas características, e depois faz isto, e depois vai para ali, etc. Ou seja, o dualismo de alma-matéria ainda é visto como apenas objeto-objeto. Não é sujeito-objeto. E isto ainda vai ter que esperar muito. Ainda muita água vai ter que passar por baixo da ponte até chegarmos a Descartes.